Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Quando você lê a Bíblia com cuidado, com paciência, no sentido de aprender, Deus, ele vai te mostrar as coisas. Por exemplo, o que nós temos presenciado na igreja moderna, na igreja atual, não é diferente do que aconteceu no passado. Como eu digo sempre, você já ouviu eu falar que a história se repete. Só mudam os personagens. Então, quando você lê a Bíblia, então você vai entender o que está acontecendo hoje. Você não precisa ser uma pessoa hiper inteligente, um teólogo, para você entender qual é o caminho da igreja. No livro de Josué, depois, você deve, no livro de Juízes, melhor dizendo, você deve ler com cuidado. Por que Deus escolheu os juízes? Se você ler, foram vários juízes. Por que Deus os escolheu? Em que situação o povo estava para que Deus escolhesse os juízes? Quando você abre a Bíblia, já no capítulo 2 do livro de Juízes, do versículo 7 em diante, você vai encontrar essas palavras. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Então vou repetir. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Então todo mundo sabe que Josué foi sucessor de Moisés. Na época de Josué, não havia idolatria. O povo tinha paz, porque Josué era rígido, assim como Moisés. Então, enquanto Josué viveu, o povo servia ao Senhor. O povo servia. Então não faltava nada. Deus dava vitória diante dos seus inimigos. Aí, no versículo 10, diz assim: E foi também congregada toda aquela geração e os seus pais. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal ao Senhor, e os serviram aos Baalins. Então, olha a grande diferença. Para você entender a história atual da igreja. Enquanto o povo serviu a Josué, enquanto o líder era forte, enquanto o líder ele zelava pelos mandamentos, no caso Josué, o povo serviu ao Senhor. Mas quando Josué morre, surge uma nova geração. E aí eles passam a serem idólatras, a servir a Baal. E eu pergunto a você, por que a igreja hoje está podre? Porque existe uma outra geração. E os seus líderes já não são mais zelosos com respeito aos princípios da igreja, do Evangelho. Assim de fácil. Então o diabo, ele não precisa atacar a igreja. Ele não precisa. O diabo fica sentado, soprando na cabeça dos líderes para
fazer esse evangelho social, esse evangelho moderno. Aí você vê a diferença quando o líder, ele é duro, ele zela pelos princípios, pelos valores. A tendência é o povo servir a Deus, como tem que ser. Mas quando o líder é fraco, quando o líder ele não tem mais autoridade, então a geração ela passa a servir a Baal. E o que nós estamos vendo hoje? Aqueles pastores do passado que serviam a Deus honestamente, que não estavam preocupados com ostentação, com roupa, com relógio, com carro, aonde ia morar ou não ia morar, esses pastores, alguns morreram, alguns envelheceram. E aí surge uma nova geração de pastores almofadinhas, que combina calcinha com sutiã. Pastores que querem ostentar, que querem aparecer, que querem ser popular. Então, o evangelho, ele se torna isso, podre, nojento, causando vergonha. Então existe uma razão, meu amigo e minha amiga, para que você entenda de tantos escândalos dentro das igrejas, de tantos show, circo, Disneylândia dentro da igreja. Existe uma razão. Porque a geração que lutava pelos valores, porque não existe salvação sem valores, não existe salvação sem princípios, não existe salvação sem arrependimento. Essa geração ou morreu ou envelheceu. E em algumas igrejas, quando você chega a uma certa idade, você já não serve mais. Então se botam gente nova e gente nova quer aparecer. Gente nova não está nem aí para o que vai acontecer. A igreja não é dele. Ele já pegou o caminho andando. Ele já pegou a igreja quase que pronta. Ele não tem que fazer força. Mas ele começa a inventar. Então a razão que eu digo que a igreja está podre, me baseio na Bíblia. Na minha época, e eu digo para você, não havia essa safadeza. Porque quem trabalhava comigo sabia que se fosse safado e eu descobrisse, podia ser longe de mim, sem eu saber. Mas se eu descobrisse, ele ia penar. Ele ia pagar o preço. Então, na minha época, eu não ouvia falar, olá Ivan, dessa safadeza que tem hoje. Porque quando o pastor, ele chegava com alguma coisa diferente na reunião, eu queria saber como que ele comprou aquilo. Eu queria saber se era um telefone, um computador. Eu perguntava, vem cá, você comprou como? Com que dinheiro? Você ganha quanto? Apesar que eu sabia quanto que ele ganhava. Hoje não. Hoje não existe mais esse controle. Bom dia, Franciele. Não existe mais esse controle. O pastor faz o que bem entende. Então, a igreja se tornou podre porque a liderança permitiu. Ou você acha que a liderança não sabe? Muitas coisas, 90% da liderança sabe. Então, na época de Josué, não havia safadeza. Porque Josué era firme. Está escrito na Bíblia. Josué era firme. O povo servia ao Senhor. Olha a diferença. Josué morre, o povo passa a servir a Baal. E é isso que nós estamos assistindo. É isso que nós estamos assistindo. O povo está servindo a idolatria, a Baal. Porque o líder, ele não está nem aí. O importante para o líder é o dinheiro. Tem líderes aí
que a igreja está indo para o buraco, mas é como se não tivesse acontecido nada. A vida dele continua a mesma. O querosene para o avião, para o helicóptero, não pode faltar. A boa vida para os filhos não pode faltar. Mas a igreja está fechada, a igreja está um barraco, tem goteiras, a igreja está na justiça, mas a liderança não está nem aí. Não pode faltar o querosene para o avião, nem pelo helicóptero, nem a boa vida para os filhos. Então, quando eu digo para você que a igreja está podre, está podre. Josué não permitiu que o povo de Israel se desviasse de Deus. Ele não permitiu. Mas quando ele morre, a situação se inverte. Assim, da noite para o dia. Quem toma conta da igreja hoje? Não são os líderes. É uma juventude vagabunda que não tem nenhum compromisso com Deus. Eles só querem tirar dinheiro do povo e fazerem promessas que nunca vão acontecer. Porque quando eles têm problemas, eles procuram os médicos e os advogados. Então quem toma conta da igreja, hoje em especial no Brasil, é uma juventude, uma molecada que não aprendeu nada de Deus. E está na Bíblia, o povo, está escrito aqui, vou ler novamente, diz assim, ó. E outra geração, versículo 10, e outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Os pastores de hoje, eles não sabem o que é sacrifício. Eu estou falando de dinheiro, não. Eu sou da época onde os pastores, se você fala assim, olha, esse mês não vai ter salário, vai ter uma ajuda de custo, o pastor sorria, ele dizia amém. Eu sou da época aonde o pastor, a esposa do pastor, os filhos dos pastores diziam, não, aonde me mandar eu vou, com o maior prazer. Não perguntava nem por quê. Eu sou dessa época. Então a igreja era uma, a igreja tinha princípios, a igreja tinha temor, a igreja tinha respeito pelas ofertas. Hoje não. Hoje 30% das ofertas vai para o buraco, para o lixo, literalmente para o lixo, porque os pastores estão nem aí, a liderança não está nem aí. Então, meu amigo e minha amiga, o problema não é o diabo, o problema é o que está aqui na Bíblia. Quando o líder é frouxo, é fraco, é covarde, então nasce uma geração de vagabundos. De vagabundos. Se você, mudando um pouquinho de assunto, mas está dentro do contexto, se você ler a história da Argentina agora, tem o presidente e a vice-presidente. Todo mundo chama o presidente de frouxo, de covarde, de safado, porque ele não tem voz ativa. Tem 60% da população na Argentina na miséria. As pessoas estão fugindo da Argentina e graças a Deus que elas têm o Brasil. Muitos estão vindo para o Brasil, porque não tem para onde ir. Ou vão para a Espanha ou para o Brasil. Diferentemente de Cuba. Porque o presidente da Argentina é um canalha, um frouxo, não tem voz ativa. É isso que acontece quando a liderança é frouxa. E é o que a gente tem visto. Os bispos, os pastores, os apóstolos da vida são frouxos, são covardes, deixam a igreja fazer o que bem entende. Porque o importante é o dinheiro, o importante é a popularidade. Entre ter um pastor safado e fechar a igreja, eu prefiro fechar a igreja. Mas é ao inverso. Entre fechar a igreja e ter um pastor safado, a liderança prefere o pastor safado. Então você não vê milagres. Eu não estou contestando milagre. Você é inteligente, você sabe que eu não estou falando isso. Eu não estou contestando milagre. Mas não existe. Muita força, né? Muita ameaça, muita promessa. Por quê? Porque existe uma geração de pastores vagabundos, safados, canalhas, mentirosos, almofadinhas,
E a liderança gosta disso. A igreja está indo para o buraco. Escute o que eu estou dizendo para você. As igrejas, tem igrejas que têm 30 anos, tem 10 membros, 20 membros. 20 membros, 30 anos. Mas aí você olha para a catedral, está cheia, porque eles levam ônibus. Olha que ponto que nós chegamos. Você vê a catedral está cheia, a igreja do fulano está cheia, eles levam ônibus, eles obrigam os obreiros a levarem pessoas, pegar pessoas na rua e levar para encher, para poder colocar na internet para fazer número. Isso é vergonhoso, mas é bíblico. Josué, enquanto existiu, o povo serviu o Senhor. Josué morreu, surgiu uma outra geração de vagabundos. Ele serviu da noite para o dia a Baal. E é hoje, meu amigo, minha amiga, hoje a situação é idêntica. É idêntica. Kátia, marca o tempo aí. É idêntica. Os pastores hoje estão servindo a Baal. Estão servindo ao homem e não a Deus. Falam no nome de Deus. E você gosta. Você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua frequência. Você espera que Deus vai ouvir a sua oração? Não, Deus não vai ouvir a sua oração, como não houve a oração do pastor. Então, você está perdendo o seu tempo aonde você está. Eu estou falando a história da Bíblia, a história do reino de Deus. A geração de hoje é uma geração de calcinha apertada. Calcinha apertada. A geração de hoje é uma geração que não sabe o que é iniciar uma igreja. Já pegaram tudo pronto. Você vê que os pastores hoje, eles são hiper autoritários com os obreiros, com os membros, quando eles não têm autoridade. Mas querem mostrar poder. Fazem dos obreiros verdadeiros escravos. Essa é a geração que está tomando conta da igreja. E a liderança finge não ver. Finge não ver. Porque o importante é o dinheiro. Escute o que eu estou dizendo para você. É o dinheiro. Eu vou contar uma história para vocês, já contei várias vezes. Quando eu cheguei em Nova York, o bispo que estava lá, ele reunia os obreiros, os membros no altar, pessoa cara a cara, e perguntava: quanto você tem no banco? E a pessoa dizia: eu tenho tanto. Ou você vai dar tanto. Me contaram isso. Eu acabei com isso. Aí, numa outra igreja em New Jersey, tinha um obreiro que era construtor, português. Então todos os pastores que iam para lá convencia esse obreiro a dar tanto na campanha. Aí a oferta subia um pouco. Eu soube disso logo quando eu cheguei em Nova York. Eu chamei o pastor que estava lá também. Eu falei: ó, presta atenção. Se eu souber que você pediu oferta ao obreiro, eu tiro você da igreja ou mando você embora. Assim que eu falei para ele. Sabe o que aconteceu? A oferta caiu. Porque o obreiro não deu o que eles gostariam que desse. Então você vê que ponto que nós chegamos. E eu sempre fiz isso aonde eu fui. Aonde que a gente chega ao ponto de um pastor que diz ser homem de Deus se insinuar, tentar convencer a um obreiro ou um membro a dar tanto de oferta. É o que eu falo para você. Aonde estão os líderes que não sabem disso? Quando eu cheguei em Nova York, todo mundo sabia. Quando eu cheguei no Maranhão, a história era a mesma. Tinha 2 candidatos da política que davam muito dinheiro na campanha.
Eu chamei, assim que eu cheguei, me contaram, eu chamei o deputado e falei assim, olha, a partir de hoje, eu não quero que você dê dinheiro nenhum aqui em campanha, a não ser que seja seu. A oferta, ó, porque o político dava 150 mil, 200 mil reais na campanha. Eu pergunto a você, aonde ele conseguiu esse dinheiro? Diz para mim, aonde ele conseguiu esse dinheiro? Porque não era dele, porque quando eu proibi ele de dar dinheiro, ele não deu nem R$1.000. Meu amigo e minha amiga, vou repetir, para ficar bem claro na sua mente, a igreja está podre. E se você faz parte de uma igreja podre, as suas orações não são resolvidas e não são atendidas. Acredite se quiser. Eu posso provar o que eu estou falando na Bíblia. Josué, enquanto ele viveu, o povo era fiel a Deus, servia ao Senhor. Está escrito na Bíblia. Mas ele morreu da noite para o dia. Impressionante, né? Aquele mesmo povo que servia ao Senhor passou a servir a Baal. Quem é o Baal hoje? O Baal do passado era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sexo. O Baal hoje é o dinheiro, é a idolatria, é a popularidade, é a ostentação, isso tudo é Baal. Olha para os pastores. E não é uma igreja, 2, 3, não. A maioria. Veja como os pastores se vestem, as suas esposas. Para eles nunca tem problema. O povo tem que dar tudo, eles não precisam dar nada. O povo tem que fazer campanha, o pastor vai para o médico e a mulher dele. Veja. Pastor não tem problema, mas o povo, quando tem problema, tem que tocar no manto, na arca, tem que beber água ungida. Mas ele não bebe, a mulher dele não bebe, ele não toca na arca. Vai na casa do pastor para ver se ele tem a quantidade de coisas que ele dá na igreja. Não tem. Na casa do pastor deve ter quadros caros, um sofá de 5, 10 mil reais. Mas lá não tem arca. Lá não tem água. Quando ele fica doente, a mulher dele fica doente, ou o filho dele fica doente, você não vai na casa dele, você não vai encontrar água ungida. Você vai encontrar água Perrier. Essa é a geração que está conduzindo a igreja. Geração podre, canalha, com raríssimas exceções. Leia a Bíblia, meu amigo e minha amiga, porque eu te dou um conselho. Se você estiver dentro de uma dessas igrejas, você está perdendo o seu tempo. Olhe no espelho. O seu problema não é falta de fé. O seu problema é ignorância e vergonha na cara. O dia que você tirar a vergonha sua e deixar de ser estúpido, tá bom, Kátia, a sua vida e a sua oração vai ser atendida. Você acha que tudo se resolve pela fé? Não. Vergonha na cara é mais importante. Deixar de ser ignorante é mais importante. Mas você gosta, né? Você gosta do engano. É coisa impressionante, né? Enquanto o líder vivia, o povo serviu o Senhor. O líder morreu. Surgiu uma geração de idólatras. E é isso que nós temos visto. E muitos líderes no Brasil ainda não morreram. Mas a igreja está podre com eles vivos. Imagine quando eles morrerem. Imagine, você já imaginou? Quando alguns líderes do Brasil morrerem, aí, salve-se quem puder. É cada um para si, Deus por todos. Por quê? Porque enquanto ele está vivo, a igreja está um circo, uma idolatria, pior que a igreja católica. E ele está vivo. Imagine quando ele morrer. Ninguém está aí por você não, meu amigo.
Talvez aquela igrejinha feinha, lá na favela, o pastor está preocupado com você em pregar salvação. Mas você não quer essa igreja feinha, você quer o templo, você quer a catedral, você quer uma igreja bonita, né? Você quer luxo. E lá, eles estão nem aí para a sua salvação. Eles falam, eles pregam, mas o final é o seu dinheiro. E aquele pastorzinho que está lá, com uma igrejinha feinha, precisando do seu dízimo, precisando da sua oferta, você não ajuda. Então você merece ser enganado. Fica aí o vídeo. E se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Bom dia.